Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Papo Tech. Hoje eu tô com um acompanhante diferente, PH. Obrigado. Obrigado a você, Guess. Legal. Vamos em frente. Hoje a gente vai falar com o Mailson Rocha. O Mailson, ele é diretor de TI da Ipsos. Correto. É isso, né, mesmo, Mailson? É isso mesmo. E, bom, diretor de TI, eu quero saber como é que você caiu na TI um pouco antes, né? Se você pudesse, me diga como é que foi a sua carreira. Como é que você foi caindo para informática, acredito, na época, e TI, até chegar aqui, pode ser? Sim, claro. Bom, eu comecei estudando ciência da computação. Desde talvez meus 13, 14 anos eu comecei a me interessar por computador. Meu pai comprou um e aí eu gostei, tive uma certa facilidade, né? Quando chegou o momento de ir para a universidade, selecionei o curso de ciência da computação. No final do primeiro ano, consegui, não era bem um estágio ali, já era um emprego mesmo, né? Numa área que era operação de computadores, né? Então nós tínhamos um time de desenvolvimento e tinha aquele time que fazia a operação dos sistemas, né? Então eu comecei nessa área, operando o computador. Depois de mais ou menos um ano, eu tive a oportunidade de mover para a área de desenvolvimento ali. E desde então, podemos dizer que eu me encontrei, que, puxa vida, encontrei a área realmente que eu queria, né? E aí eu comecei como desenvolvedor, depois eu passei para a parte de liderança, né? Gestão, né? E hoje eu estou como diretor de tecnologia. Então, sempre focado ali nessa parte de desenvolvimento de sistemas, inovação, atender a necessidade do negócio, que hoje é primordial, né? É básico, o TI está envolvido na tecnologia. Mas eu comecei numa empresa que tinha um call center, né? Legal. Então, de uma certa forma, o call center já fazia parte do negócio. Então, eu estava ali envolvido ali no negócio constantemente. Legal. Entregar um pouquinho a idade do Mailson? Trabalhava com o que de tecnologia, Mailson, na época do desenvolvimento? Não, eu comecei na época com VB. VB? VB6. Todo mundo. VB6. Não foi tão antigo assim. Eu comecei com VB3. Comecei com VB6 também. Tá bom. Eu comecei no 6. E me conta um pouquinho mais da Ipsos. Para a gente entender os desafios de lá. Uhum. A Ipsos, ela é uma empresa de pesquisa de mercado. Hoje nós estamos presentes em mais de 90 países, né? Então nós atuamos em diferentes segmentos. Desde, por exemplo, uma pesquisa NPS, que para saber a satisfação do seu cliente, pontos de melhoras, até ver a perspecção da marca, né? Como as pessoas enxergam aquela marca, quais valores a marca está transmitindo. Então tem vários segmentos de pesquisa aí que a Ipsos está envolvida. É totalmente privado? Assim, as pesquisas são sempre contratações de empresa? Tem coisa de governo? Como que funciona? Globalmente, a Ipsos faz pesquisa governamental, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil é mais privado, né? Tá As bom. empresas contratam ali para saber o que está se passando com seus clientes, lançamento de produtos, esse tipo de coisa. Legal. Legal. Eu acredito que numa empresa de pesquisas a parte de estatística seja muito forte, né, em Sem relação dúvida. ao número em si ali, né, assim como na finança, a parte de contábil e assim Sim. por diante. E como é que funciona a área de TI lá? Como é que isso tem impulsionado ao longo do tempo? Eu tenho a impressão que a gente saiu de muitos processos manuais de pesquisa e digitalizamos, né, mas você sabe Sim. melhor do que eu. Sim, sim. Bom, a tecnologia hoje, ela faz parte do negócio, né? Principalmente num processo muito importante da pesquisa, que é a coleta de dados, né? Perfeito. Então, nós fazemos pesquisas online, precisamos do nosso sistema online ali para coletar esses dados. Temos pesquisas que são face-to-face, né? Nós vamos para a rua entender a percepção das pessoas, mas nós usamos a tecnologia, por exemplo, um tablet com um sistema para coletar essas informações. Depois, temos um processo de processamento, temos um sistema de processamento dessas informações e tem clientes que têm os seus portais online para consultar os resultados da pesquisa, né? Então a tecnologia ela está envolvida em todo esse ciclo e tem o nosso time de analistas ali que são os experts em pesquisa que fazem essas análises, né? Tiram esses insights ali para entregar para os nossos clientes também usando ferramentas
vou chover no molhado aqui, mas hoje, por exemplo, usa bastante IA também Legal. para fazer essas análises, né? Então, desde a captura da informação até o processamento, né? Sim, Tá claro. até a entrega, né? Podemos Perfeito, dizer perfeito. um passo à frente. Bom, IA hoje é a menina dos olhos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre IA. Né? Claro, não tem como. E quando a gente fala de inovação, nesse âmbito de pesquisa, de resultado de dados, como que você enxerga como que você conecta a inovação nesse mundo hoje? A inovação, no caso do mundo da pesquisa, ali, ela está muito voltada principalmente à parte de eficiência, né? Como que a empresa ela consegue ser mais eficiente nos seus processos. Então, a partir do momento que eu consigo ter uma coleta de dados mais efetiva, com menos tempo, por exemplo, encontrando a pessoa correta para responder a pesquisa de uma forma mais rápida, né? Eu estou inovando o processo e automaticamente eu estou trazendo uma inovação, né? Então hoje a Ipsos ela tem um foco grande em eficiência operacional, né? Justamente porque os clientes precisam de respostas mais rápidas. Então eles não podem, por exemplo, esperar 5, 6, 7 dias, muitas vezes, para ter o resultado de uma pesquisa. Então, o nosso foco é ser eficiente operacionalmente para poder entregar esses resultados mais rápidos. Legal. Acaba trazendo mais agilidade, né, Sim. nos resultados. Sim, exatamente. E como é que, assim, em TI especificamente, né, mas como é que você vê a questão de cultura de inovação, principalmente para pessoas que estão na sua cadeira de diretor de TI, que tem que convencer os boards de que inovação é importante, por outro lado, ela tem, às vezes, uma chance de fracasso. E como é que você vê isso? Olha, dentro da Ipsos eu acho que não é diferente da maioria das empresas, que é um desafio. É um desafio porque para você inovar você tem que investir, né? E o quanto de risco nós estamos dispostos a correr, né? Então eu acho que o que tem funcionado ali mais dentro da Ipsos, no caso da inovação, é a gente tentar demonstrar que vai ter um retorno de eficiência, vai ter um retorno operacional, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, nos últimos 2 anos, com a chegada da IA, que a gente conseguiu ali identificar processos operacionais manuais ali que poderiam ser automatizados e trazer essa eficiência, né? Então, nesse ponto, teve uma inversão muito grande por parte do board, né? Foi praticamente uma aposta, né? Porque até 2 anos atrás se falava muito, teve aquele boom, mas o quanto realmente aquilo poderia trazer de resultado, ninguém sabia. Só falava, olha, poxa, isso daqui é o futuro, isso daqui pode gerar resultados, mas você não tinha cases reais, né? E aí sim é uma aposta. Eu acho que quando você consegue demonstrar que aquilo pode trazer um resultado, né, você tem mais chances de ter o gol para testar. Boa. E normalmente quando vocês têm um insight sobre uma possibilidade de algo que pode trazer eficiência operacional, vocês normalmente trabalham com POC, vocês tentam montar um plano de negócio para aquilo, mostrando o ROI que pode ter, como que é, ou vocês simplesmente testam, vê o resultado, como que é esse trabalho hoje? Olha, basicamente, como nós temos um time de desenvolvimento na Ipsos, então fazer uma POC acaba sendo mais fácil, né? Então a gente realmente pega um processo, pega uma parte do processo ali e cria o nosso famoso MVP, né? Com funcionalidades básicas, mas que atendem aquela parte do processo, né? E uma vez que a gente pilota e vê que funciona, logo esse novo sistema ele acaba tendo
novas funcionalidades. Aí sim, aí a gente parte para um outro momento que é enriquecer com novas funcionalidades, pegando feedback do usuário, esses novos produtos. Inclusive, escalando isso para outros países. Legal. Né? Tem Que aí iniciativas sim, que saem do Brasil e são exportadas sim, mesmo para sim. serem testadas lá fora. Muitas. Legal, legal. Principalmente na América Latina. Que legal. Né? A Ipsos ela é dividida em regiões. Uhum. Né? E a América Latina é uma região que trabalha muito próximo. Né? Então a gente tem iniciativas do Brasil que são exportadas para a América Latina, tem iniciativas da América Latina que vêm para o Brasil também. Então tem uma troca muito grande de conhecimento, de processos Legal. a nível Latam. Boa. Muito bem. A gente fala sempre, independente da questão de IA, como é que você vê a questão de tecnologias novas, como é que a gente tem que separar o hype do que vai ser adotado. E tem uma demanda boa até do time interno para a adoção de novas tecnologias, né? Mas a gente tem que contrabalancear para não trazer nada que agrida o ambiente da empresa, né? Sim. Como é que você lida com isso? Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão no sentido de qual que é a perspectiva do negócio, né? O que vai agregar valor ao negócio. Então, por mais que aquilo seja hyper, mas se não vai trazer valor por negócio, poxa vida, acho que não vale a pena a gente testar. E eu vou talvez entrar em temas simples que a gente precisa segurar o time de tecnologia, porque eles querem trabalhar com a última versão que a Microsoft acabou de lançar, querem trabalhar com o último framework, mas não é tão simples assim. Né? Principalmente quando você tem um time grande, você precisa manter um certo padrão. Porque se um desenvolvedor começa a trabalhar com uma tecnologia que os outros não conhecem, isso vai gerar problema. Porque quando esse dev sair, quem vai dar manutenção nisso? Né? Além disso, envolve custo de licença muitas vezes. Né? Então, a gente volta ali, que é o trabalho do responsável de tecnologia, que é para onde o negócio está indo. O que isso pode agregar no negócio? Né? E aí sim, uma vez que você entenda que aquilo pode trazer um benefício, aí você acaba estudando um pouco mais, se aprofundando para tentar trazer essa tecnologia. Né? Mas, de novo, o que manda é o negócio. Tá claro. É um negócio, não tem como ir além disso. E hoje, quando vocês fazem uma iniciativa de inovação, como vocês tentam metrificar o sucesso dessa inovação? Uhum. É resultado de negócio? É dinheiro? Como que vocês enxergam isso? Depende do processo que a gente atua. Né? Quando a gente fala de um processo operacional, que você está sendo mais eficiente, então, às vezes, é até mais fácil de você metrificar. Por quê? Vou dar um exemplo aleatório aqui. Nós investíamos muito, ou a Ipsos tinha um custo muito grande com tradução de materiais, por exemplo. Né? Então, foi possível automatizar isso, criar processos mais eficientes ali, né? Então fica fácil de você comparar. Por exemplo, qual era o nosso custo com essa atividade 2 anos atrás? Qual é o custo dessa atividade hoje? Né? Então você consegue fazer um ROI muito claramente. Né? Então, essa é uma linha. Nós desenvolvemos, está em fase piloto ainda, estamos desenvolvendo um novo produto aqui, né? Ele vai ser lançado nos próximos meses, já tem cliente que está pilotando, aí sim, aí é um retorno mais o quanto estamos vendendo desse produto, né? Então tem esses dois pontos, a parte operacional de eficiência e a parte realmente de novas receitas, se assim podemos colocar. Boa. E você enxerga, Wilson, a cultura hoje da Ipsos é uma cultura de inovação, uma empresa que vem top-down hoje no modelo de todos olham para métricas de sucesso em relação à inovação, ou é responsabilidade de uma área? Como que é hoje? A inovação, muitas vezes, ela é uma inovação, como eu posso dizer, forçada. Né? Forçada no sentido de não temos opção. Ou vamos. Perfeito. Né? Então tem aqueles que são um pouco mais resistentes, que são os últimos que se adaptam, né? E tem aqueles que compram a ideia e falam, legal, vamos junto. Né? Mas também, por sermos uma multinacional, muita coisa vem top-down.
Top-down porque tem que se seguir um determinado processo, né? Igual eu comentei, a Ipsos ela faz o mesmo tipo de pesquisa em vários países. Então você precisa seguir um padrão, você precisa seguir uma metodologia. Você não pode fazer em cada país de uma forma diferente, né? Então tem processos que vêm top-down e aí você tem que se adaptar. Eu acho que hoje ainda não temos essa cultura tão forte, mas somos abertos, né? Pelo menos a escutar. Legal. Né? Muitas vezes a gente não consegue mudar, mas avaliamos possibilidades. Boa. Eu ia perguntar, Miles, o pessoal gosta muito de ouvir cases de IA, né? Com alguma coisa. E você comentou que nessa parte você já tem alguns cases. Você consegue citar pra gente alguma questão que vocês conseguiram evoluir lá? Seja revisão de texto, alguma coisa que traga mais qualidade ou velocidade? Temos alguns cases bem interessantes nessa linha. E desculpe se eu falar um pouco grego, né? É muito... tem alguns termos que são muito comuns para quem é do ramo de pesquisa, né? Mas Perfeito. para quem é um pouco fora, talvez não tanto. Mas um que fala inclusive de agilidade, né? Durante um processo de pesquisa, tem o que nós chamamos de perguntas abertas, que é tentar explorar um pouco mais, seja porque o cliente está satisfeito, seja porque o cliente está insatisfeito, seja porque o cliente compraria aquele produto, ou porque que ele não gostou daquele produto, ou porque que ele pensa de uma determinada maneira sobre uma marca, né? Então, essas são o que nós chamamos de perguntas abertas. As pessoas elas vão contar uma história de forma espontânea, o que ela pensa sobre aquele determinado ponto. Então imagine que nós estamos entrevistando 1000 pessoas. Tem pessoas que vão falar mais, tem pessoas que vão falar menos ali, e no final você tem aí 1000 verbalizações, se assim eu posso falar, 1000 textos diferentes para você analisar. Feito isso, existia um outro processo, ainda existe um outro processo, que é o que nós chamamos de codificação de dados. Que basicamente, o que o nosso cliente busca? Ele não quer ter que ler as 1000 verbalizações para entender o que os clientes estão falando. Eles querem algo mais ali direcionados, né? Então, esses daqui são os pontos principais, isso daqui é o que o cliente mais está pontuando, né? Então, esse processo que nós chamamos de codificação nós tínhamos um codificador, né? Uma pessoa que lia cada codificação e ia separando em tópicos. Então, de uma maneira geral, de tudo isso daqui que ele falou, ele está satisfeito com o produto, o vendedor atendeu super bem e ele fez um test drive. Ele fazia a classificação. A classificação de cada uma dessas verbalizações. Né? E no final, você tinha resultados quantitativos. Né? Por quê? Porque você tinha um certo padrão ali e você conseguia saber por que os clientes estão insatisfeitos e tudo mais. Então, esse processo hoje está sendo feito por uma IA. Né? A IA consegue interpretar isso muito bem. Né? E gera toda essa parte de tópicos ali já classificadas em questão de minutos. Legal. Eu falo minutos mesmo, 1, 2 minutos, 3, você já tem ali essa classificação. Só que ao mesmo tempo a Ipsos, ela não é uma empresa de tecnologia, mas ela é uma empresa que usa muito a tecnologia. Né? Podemos dizer que é uma empresa tecnológica, não podemos falar ao contrário. Né? Mas ela fala que o grande foco é inteligência humana mais inteligência artificial. Então, em nenhum momento ela pensa em substituir os seus processos por IA. Ela sempre tenta usar a tecnologia para ser mais eficiente. Então, o resultado final desse processo, que eu acabei de falar, por exemplo, ele passa por uma revisão. Né? Só que o processo de revisão é muito mais rápido do que um processo de codificação. Né? Então, aqui nós já estamos tendo uma eficiência operacional significativa. Né? Então, esse é um case, por exemplo, do nosso mundo que teve bastante impacto
no negócio. Mas uma curiosidade, vocês trabalham com análise de sentimento em pesquisas? Sim. E em que tipo de pesquisa hoje é aceito uma análise de sentimento, assim, funciona dessa forma? Olha, quando a gente fala de análise de sentimento, basicamente, ah, de acordo, se a gente pega, por exemplo, essas perguntas abertas ali, dependendo das palavras que são ditas, você já consegue capturar ali qual era o sentimento da pessoa, né? Você já consegue dizer se é positivo ou negativo. Por exemplo, Normalmente insegurança. Se ele falou mal de um produto ou do atendimento. Exato. Exatamente. Legal. Exatamente. Isso aí mesmo. E o bom também desses processos, tudo que a Ipsos faz está sempre voltado para o nosso cliente final, né? É conseguir dar uma resposta mais rápida para o nosso cliente final. Então, quando a gente faz essa análise, por exemplo, se a gente identifica ali algum ponto de atenção, por exemplo, o vendedor foi mal educado, o vendedor usou palavras de baixo calão, então aquilo dali gera uma atenção especial para aquele cliente. Então a gente já consegue avisar o cliente de forma imediata. Legal. Né? Legal. Tem um outro produto que nós estamos trabalhando também, que é auditorias de call center, né? Auditorias de chamadas de call center. Né? Então, praticamente, de ponta a ponta, você usa uma IA. Você faz toda a transcrição através da IA, né? Você consegue já medir se o atendente seguiu o roteiro que se espera para aquele atendimento, né? E também entra um pouco a parte de tom de voz, né? Foi educado, não foi, fez a pergunta completa ou incompleta. Legal, né? legal. Então, a gente acaba criando novos produtos também. Mas, no final, sempre passa ali por um humano. Legal. Né? Uma checagem final. Legal. E voltando para TI um pouquinho, Mailson, a questão de gerações novas se formando, você que é da geração passada como a minha, né, lá do VB, e viu a transformação do mercado, tanto de tendências e também o pessoal mais novo entrando no mercado de trabalho. Você vê desafios nisso ou diferenças em gerações? Muitos desafios. E uma coisa que eu tenho conversado muito com colegas é essa turma mais nova, eles têm uma dificuldade muito grande de entender o negócio. Eu não vejo hoje eles preocupados em entender o que estão fazendo. E por favor, não me interpretem mal. São pessoas que conhecem tecnologia, mas muitas vezes não entendem o que estão fazendo. Não com relação à tecnologia, mas, por exemplo, olha, nós precisamos desenvolver aqui um portal online de entrega de resultados. Tá bom, o que você precisa? Eu preciso de um gráfico de pizza, um gráfico de barra, eu preciso de filtros, eu preciso exportar para o Excel. Ele monta tudo, funciona ali. Se você perguntar, ok, qual o objetivo desse sistema que você acabou de criar? Não sei. Mas você criou todo o sistema? Então, mas só falaram, coloca isso aqui, coloque isso aqui, e não tem essa crítica, né? E eu acho que isso pesa muito, né? Não sei se foi porque a minha formação, vamos dizer assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive muito envolvido com o negócio. Então, entender o negócio, eu acho que é um ponto primordial. É você entender aquilo que está fazendo. Não simplesmente colocar um gráfico na tela sem entender o motivo, sem entender o porquê. Então eu sinto que essa geração nova falta muito esse tipo de questionamento. Né? Até mesmo para crescer como profissional para outras carreiras em Y ali. Sem dúvida. Né? Então eu vejo esse gap
de uma maneira geral, né? Em reuniões eu sinto essa falta de perguntas. Mas o porquê nós temos que fazer isso? Qual o objetivo? Por que vamos fazer diferente do outro? Basicamente não tem. E como fazer para criar essa cultura onde traz esse pessoal para o jogo, inteligência artificial vindo aí também, deixando um monte de gente receosa em relação à tecnologia, como que vai ser, etc. Como fazer para unificar essa questão de inovação, nova geração, negócio? Como amarrar tudo isso, na sua visão? Eu acho que é a pergunta é do milhão, essa Eu tô querendo a resposta para ver se eu trabalho também. Essa daí também, né? Mas o que nós fazemos internamente é desafiar, né? Então, primeiro, deixar claro quais são as regras, né? O que eu gosto de fazer, e de novo, talvez seja um pouco até um pouco antigo, né? Mas eu aprendi isso em um dos cursos que eu fiz, que é, você deixou claro para as pessoas quais são as expectativas? O que você espera delas? Né? Então eu tenho um material, sempre que eu preciso fazer um onboard, né? Que é o que eu espero de você. Então eu espero que você me questione, entenda o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo aquilo, entenda o negócio. Você não vai entender a fundo o negócio, obviamente, mas você precisa entender o contexto de uma maneira geral, né? Então, esse é o primeiro passo. Deixar claro o que se espera de cada um. O segundo é, quando alguém vem com um problema, ok, o que você faria? Né? Então, tentar desenvolver esse senso crítico da pessoa fazendo questionamentos. Mas o porquê você faria isso? Né? E depois de um determinado ponto, eu acho que a gente pode dar a liberdade para que a pessoa tome decisões, né? E assuma riscos. Né? Então, dessa forma, eu acho que quando eles se sentem sozinhos, num bom sentido, eles são obrigados a tomar decisões. E nesse momento que eles são obrigados a tomar decisões, muitas vezes eles começam a pensar sobre tudo aquilo que foi falado. Né? Então, eu acho que esses são os 3 passos principais nem sempre você tem que dar resposta, mas você tem que fazer com que as pessoas consigam se desenvolver para chegar nas respostas. Não é dar o peixe, ensina a pescar, né? Basicamente isso, né? E aquela pequena diferença entre você delegar e você delargar, né? Então você tem que delegar, né? Eu passei por uma situação com esse processo de metodologia ágil, fala muito em empoderar o time, né? E passamos por uma situação de um resultado que não foi bem sucedido, e quando eu fui conversar com o líder, não, eu estava tentando empoderar o time, né? Por isso que eu dei a liberdade para ele, né? E aí a minha pergunta foi, mas você acompanhou ele por quanto tempo antes de você deixar que ele tomasse a liberdade? Fiquei 1 semana com ele, mais ou menos. Poxa vida, mas é pouquíssimo tempo, né? Então, antes de você empoderar ou de você dar a liberdade, você precisa capacitar, acompanhar, orientar. Depois de um determinado ponto, aí sim, você deixa o time caminhar sozinho. Perfeito. Seria dar clareza das coisas, provocar. Sim. E depois buscar protagonismo, né? Sim, Acho correto. que são esses 3 pilares. Boa, perfeito. Correto. E identificar o perfil das pessoas, né? Porque tem pessoas que realmente não querem ali, não querem protagonismo, né? Mas, independente se você quer protagonismo ou não, entender o que você está fazendo é um ponto fundamental. Perfeito. Legal. Mas e um assunto recente ainda que está na nossa memória é pandemia e trabalho remoto, né? Como é que você individualmente e na Ipsos também lidou com essa questão e como é que é a situação 2025 agora? A Ipsos, ela está trabalhando no modelo híbrido,
né? Então, 2 vezes por semana no escritório, 3 vezes por semana em casa, né? E o nosso time de desenvolvimento hoje, ele acaba ficando 100% remoto, né? Raridade, a gente tem algumas reuniões no escritório ali, mas para alinhamento, mas eles trabalham remotamente e tem funcionado bem, né? Eu acho que nós conseguimos uma coisa muito interessante, que foi um baixo turnover. Tá? Antes da pandemia, nós tínhamos um turnover muito alto na parte de tecnologia, né? Na parte de tecnologia ali. E com a chegada da pandemia, a gente conseguiu criar um time muito bom, né? E eu acho que essa comodidade deles não terem que ir para o escritório também acabou ajudando um pouco, né? Então, hoje o time de tecnologia de desenvolvimento, ele segue 100% remoto, né? E a Ipsos está nesse modelo híbrido. E tem funcionado bem também. Né? O profissional de tecnologia demanda muito isso hoje, né? Sim. E aí é uma realidade. Sim. Mas aí a gente volta naquele ponto que a gente fala de tecnologia de um modo geral, né? Mas eu acredito realmente que tem determinadas posições que é importante ser presencial. Principalmente se você quer estar envolvido com o negócio. Perfeito. Né? Então, cargos estratégicos eu acho que tem que estar... De novo, tem que seguir a orientação da empresa. Né? Se a empresa é 100% remoto, ok. Agora, se a empresa tem um modelo híbrido, esse contato com o time de negócio, entender, isso é fundamental. Legal. Ô, Mailson, a gente falou de inovação muito no viés de tecnologia, né? Ferramental. Como que você enxerga a inovação para processos, para cultura? Você acha que a inovação ela se aplica também a esse contexto? Você tem algum caso em relação a isso? Olha, eu não... É uma pergunta interessante, mas eu não sei se a gente inova a cultura. Tá bom. Posso estar falando uma besteira, talvez, mas a cultura da empresa é algo que você acredita, né? Que você mantém, que você tem seus valores, né? Então eu acho que você não muda, talvez você adapte. Exato, esse Né? movimento. Para o contexto atual, Uhum. né? E você vai realmente aí melhorando a sua cultura. Perfeito. Né? Inovar a cultura, não sei se... Em relação a processos. Em relação a processos, eu acho que está muito voltado a... Eu vou usar a palavra que não era para usar, mas está muito voltado a novas tecnologias. Né? Você acaba inovando o seu processo porque você descobre maneiras diferentes de fazer algo, né, que vai te deixar mais ágil, mas com diferencial competitivo. Né? Então, isso sim depende bastante da cultura da empresa. Né? Que é o quanto a empresa te dá liberdade de você tentar melhorar os processos. Perfeito. Né? Legal. Falando do caso da Ipsos, né? A gente tem determinadas liberdades. Né? De novo, por sermos uma empresa global, tem que se seguir determinados padrões. Né? Então, a gente tem a liberdade de provocar. Né? Isso é uma coisa boa, muito boa dentro da Ipsos. Você pode provocar, você pode sugerir, você pode falar que isso não está funcionando muito bem. Então, essa liberdade você tem. Né? E a partir daí é avaliado e tem coisas que realmente são assim. Né? Não tem muito para onde ajustar. Legal. Mailson, a gente está quase caminhando para o final já. Eu queria não deixar de te perguntar uma coisa. Nós somos da época da formação, eu fiz ciência da computação, igual você.
mas o pessoal se formava em análise de sistemas, processamento de dados, e é o nosso caminho, né? Como é que você vê na questão das... Que dica que você dá para as gerações recentes, né? Porque hoje tem um caminho um pouco menos linear, né? Às vezes o cara já cai na área pelo viés da ferramenta e depois vai se capacitar com teoria na universidade, assim por diante. Como você vê isso e como que você encoraja? Ok. O primeiro ponto é, eu acredito muito no desenvolvimento na base tijolinho a tijolinho. Tá? Eu já vi muitos desenvolvedores trabalhando sem formação técnica, mas que programava como se fosse um Lego. Pega daqui, joga para cá, pega dali, joga para cá, tentando fazer que funcionasse. Mas não tinha a base. Não sabia o porquê que aquilo funcionava daquela forma, né? Então, por mais que a pessoa entre, faça um curso, aprenda a desenvolver, entre no mercado, eu acredito muito que a formação vai ajudar muito nessa parte teórica, de entender o porquê das coisas, né? Que é o que a faculdade vai te proporcionar, né? O porquê que é assim. Ah, legal, isso funciona por causa disso, né? Então isso te dá uma base, muito forte, né? Eu estou mudando um pouco a percepção. Eu confesso que eu tinha uma determinada percepção, mas que o mundo atual está fazendo com que a gente vá por caminhos diferentes. Que no passado eu falava muito do profissional pato, que é aquele que fazia muita coisa, mas não fazia nada bem feito, né? Porque o pato anda, o pato nada e o pato voa, mas ele não faz nada com perfeição, né? E hoje a gente está percebendo que a gente precisa de profissionais mais flexíveis, né? Que é conhecendo um pouco de cada coisa, né? Sendo mais generalista. Então eu estou mudando um pouco essa percepção que eu tinha, mas eu acredito que para início, quem está pensando em começar ali na área, tem que selecionar. A área de tecnologia hoje permite muitas possibilidades. Então, escolher uma, por exemplo, eu quero trabalhar com desenvolvimento. Ok, então escolhe uma linguagem ali que você gosta, um banco de dados, se especializa naquilo, entra na área, esse é o seu pontapé inicial, e a partir daí você vai se desenvolvendo, né? Mas para entrar, tenha um foco, que eu acho que é mais fácil, né? Porque muitas vezes para você entrar, se você conhecer um pouco de cada coisa, mas não tiver um direcionamento, fica um pouco mais difícil, né? Porque você começa a tirar para todo lado, né? E hoje a tecnologia está avançando muito rápido, né? Muito. E uma pergunta aí que eu tenho participado de várias discussões a respeito. Como você está enxergando o júnior hoje de desenvolvimento, sendo que IA hoje faz uma boa parte de desenvolvimento por você? Como você está enxergando o papel de um júnior numa operação hoje? Olha, eu ainda não acredito muito que nós vamos eliminar de desenvolvedores, ok? Do mesmo jeito que eu não acredito muito em low code. Mas de novo, é apenas ponto de vista, tá? Por quê? Porque quando você vai para a batalha, ali realmente, você precisa customizar, você precisa entender, você precisa fazer integração, você precisa entender o negócio, você precisa customizar de acordo com a necessidade do cliente, e aí, muitas vezes, a IA ela não está preparada para isso, né? Ela vai te ajudar a você ser mais eficiente, isso sim, mas ela não vai te ajudar a você não ter que trabalhar. Né? Então eu vejo o júnior, nesse caso ali, é o cara que vai entrar, inicialmente vai fazer aqueles processos mais simples, mas ele vai ter que continuar muitas vezes falando com o usuário, entendendo a demanda, codificando, ajustando, corrigindo sistemas, até mesmo porque tem muito legado. Perfeito. Né? Os legados, a gente não vai poder falar, reescreva o código.
né? Então o júnior ele é muito bom para trabalhar com legado, Uhum. porque são pequenas manutenções. E é uma escola, né? E é uma escola, exatamente. Né? Então o papel do júnior eu vejo que ele continua, Legal. né? Mas muitas vezes para esse legado que a gente tem. Boa. Muito bem. Para finalizar, PH, eu queria perguntar para o Mailson se tem alguma fonte de notícias que você acha interessante para o pessoal de TI em geral, seja de inovação, seja de tecnologia, algum blog, alguma newsletter que seja fundamental. De que fonte você bebe? Bom, eu gosto muito do Olhar Digital, né, que ali acaba falando de muitas coisas, né, e você acaba se mantendo atualizado também. Para mim, gosto bastante do IT Forum, mas eu acho que é por conta mais... ali tem informações mais estratégicas, gerenciais, cases de sucesso, né? Eu gosto bastante do IT Forum também. Legal. Basicamente, esses dois. Boa, perfeito. Muito bem. Foi legal, né? Não, bom demais, né? Tá bom. Mailson, obrigado. Queria agradecer de novo a Imagina. sua presença aqui. Foi muito divertido o papo, assim, de entender. A parte de pesquisa, para mim, é novidade, né? Eu estou mais acostumado com empresas financeiras e tudo mais. E é bem instigante isso aí. Obrigado novamente pelo papo. Imagina, foi um prazer. Obrigado, Obrigado pelo Mailson. convite. Prazer é nosso. Valeu. É isso aí, Maravilha. pessoal. Até o próximo, então. Valeu.